Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo no podcast Construção em Alta. Eu, Giovana Fachinelli, designer de interiores, e ao meu lado, William Pilati, da Predileta Imóveis e Altair Imóveis. Hoje estamos diretamente, então, da Mostra Elite Design, em um cenário super especial, evento que reúne principais nomes da arquitetura, designer de interiores e decoração aqui no Rio Grande do Sul. É uma alegria estarmos junto com a mostra, trazendo ainda mais conteúdo de qualidade para você que é apaixonado pelo universo da construção, arquitetura e design. Aproveitem para seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo. @podcast Construção em Alta, @mostra Elite Design, @William Pilate e @Giovana Fachinelli. Hoje temos o prazer de receber aqui no Construção em Alta, então, a Luciana da Noca Porto Alegre, Móveis do Futuro, e a Marília de Carvalho, designer de interiores. Para a gente começar, Marília, conta um pouquinho pra gente quem é a Marília, como é que tu entrou no mundo do design. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, eu sou designer de interiores há mais ou menos 10 anos e essa minha trajetória iniciou dentro de uma marcenaria, né? Eu fui projetista durante uns 10 anos, mais ou menos, e aí que eu me descobri, né, na minha carreira. Sou mãe de 3 filhos, tenho 2 netinhos e sou apaixonada pelo meu trabalho. Quando eu trabalhava nessa marcenaria, eu cheguei num ponto, que eu não tinha mais aonde crescer dentro dessa empresa. E quando eu atendia os clientes para fazer medição antes hã, de fazerem a marcenaria, eu chegava na casa do cliente, fazia a medição fina e a gente trocava muitas ideias sobre o espaço, sobre o ambiente. "Ah, porque de repente aqui tu não faz assim, e quem sabe se tu botar uma cortina de tal cor ou um tapete não sei o quê". E aí eu fui percebendo que eu tinha muito mais, né, para avançar do que só trabalhar dentro da marcenaria. E aí que eu me descobri no design de interiores. E na marcenaria, fazer tu chegava a fazer o projeto ou tu só pegava, por exemplo, o projeto pronto e fazia orçamento? Não, eu fazia tudo na marcenaria, Tu tudo. chegava a projetar já? Tu já vinha Sim, projetando? sim. Na verdade, eu iniciei na marcenaria como representante de vendas, eu vendia esquadrias de madeira, né, e nessa época, essa marcenaria também não fabricava móveis. Então nós fomos evoluindo todos juntos, eu e a empresa. E quando eles começaram, com essa questão de construir, de fabricar móveis, não se tinha pessoa para fazer isso, e eu sempre gostei desse universo. E aí eu fui aprendendo e fui trabalhando junto e nós fomos crescendo juntos, só que chegou uma fase, minha dentro da empresa que eu não tinha mais para onde crescer, né, e daí eu tinha que procurar bater asas e me achar no mercado de trabalho. Essa é a tua primeira amostra? É minha segunda mostra. Em 2023, eu fiz o podcast Conceito na Mostra Elite. E como é que é a experiência de estar numa mostra? Ah, é maravilhosa. Eu acho que agrega muito para nós profissionais, né, essa questão de conexão, de conhecer pessoas, de expor o teu trabalho, né. Tu consegue colocar mais ainda a tua essência no projeto que tu vai desenvolver dentro da mostra, do que um projeto que tu vai executar para um cliente. Claro que todo projeto tem a nossa essência, mas quando tu faz um projeto para uma mostra, tu pode ir mais além, né, do que quando tu tá fazendo um projeto para um cliente, que tu tem algumas coisas que tu precisa seguir, né, que é as necessidades do cliente, os desejos, os gostos deles, de cores, de texturas, de materiais, enfim. Qual o teu ambiente aqui e qual a experiência que tu trouxe ou que tu no teu projetou para o teu visitante ter ao entrar no teu ambiente? O meu ambiente aqui na mostra é um ambiente de circulação, é a escadaria, né, é a confluência da arte e estilo. Então ela tem lá o primeiro pavimento e tem aqui um hall, no subsolo. Como nós tínhamos que preservar muitas coisas aqui da casa, né, dos anos 60, eu mesclei, né, mantive essa parte, histórica da casa, vamos colocar assim, e trouxe um pouco de modernidade, por isso o nome Confluência da Arte e Estilo, né, trabalhei com quadros, com obras de arte e um pouco de móveis solto,
com um design mais atual, que é formas arredondadas, orgânicas, e eu acho que ficou super bacana, e o pessoal tem gostado bastante, sabe, porque ele ele deu essa mesclada do antigo, do clássico, vamos colocar assim, com os nossos dias atuais, né. Ali aquele hall de entrada, no subsolo, ele ficou um charme, porque eu fiz um painel com iluminação, o sofazinho orgânico, o pessoal adora sentar ali para tirar foto. Eu adoraria ter um cantinho daqueles ali na minha casa. O painel arredondado, assim, né, com Ficou aquela iluminação. ficou um amor, O que ficou eu já vi de gente tirando foto nele é sim, porque todo mundo tira foto ali, eu amei, adorei. Luciana, então conta pra gente também, boa tarde, quem é a Noca, quem é a Luciana? então, eu sou Luciana e por mais que pareça, né, redundante, também sou mãe de 3 filhos, né. Eu sou a proprietária da Noca Porto Alegre, após as enchentes, para ser uma opção para as pessoas, na realidade uma solução para que as pessoas não precisassem se desfazer dos móveis caso ocorresse algo novamente nos seus espaços, para não sofrerem. Eu penso, né, que no meu propósito de que eu venho para ajudar as pessoas a realmente contornarem essa situação e que, aos poucos, a gente entenda, uma dor minimizada, depois de um tempo, fazendo um investimento mais longo, né. Mas quem é a Noca? O que é? A Noca Porto Alegre, ela é uma franquia da Noca, que é um braço da Sierra Móveis, a Sierra Móveis de Gramado, né, já explorou muito, os materiais orgânicos e explora ainda de uma forma, é claro, com reflorestamento, com todas as preocupações ambientais, mas ela é o que surgiu a partir de uma visão do seu André Tissot, que é o dono da Sierra Móveis, para que fosse desenvolvida uma tecnologia em que não utilizasse mais o material orgânico, para que a gente preservasse mais realmente a natureza. Então ele é sustentável, né, e ele disse que se ele não tivesse que fazer isso, se ele não fizesse isso, de que forma ele apresentaria ao mercado um material, de que forma surgiria no mercado, se não por uma grande marca, né, uma inovação nesse sentido. Então nós somos os franqueados da Noca em Porto Alegre e temos muito orgulho de levar esse nome adiante. Para quem não conhece a Noca, ou o tipo de material que atua, você traz uma ideia de solução ou substituição do MDF, MDP, é isso? Exatamente. Eu até trouxe aqui, porque falar é muito difícil, agora enxergar fica mais fácil. Então, os nossos materiais, eles são, polímeros, né, feitos com, toda a estrutura de um polímero, incluindo sal de cozinha, que torna esse material, então, bactericida, antifúngico, não propagar chamas e ele é 100% reciclável, né. Então a gente tem aqui, né, as extrusões, dá para ver direitinho, em que ele é um material muito leve, 70% mais leve do que o MDF, né, e é incrível, assim, independente de Noca, o material é algo fantástico. E tu pode usar isso em tudo, em construção de cozinha, portas, interno, tudo? Nós podemos fazer as portas, mas não é o nosso foco. Nós trabalhamos com móveis planejados modulados, tá. Então o que nós mais fazemos são as cozinhas, lavanderias, banheiros, hã, roupeiros, porque como ele é antifúngico, ele também permite que tu coloque as tuas roupas ali e não pegue elas mofadas depois de um grande tempo, né, de ter sido guardado. Então, basicamente, são tudo que se faz com MDF na parte de modulados, né, de móveis planejados, podem ser atendidos com a Noca. E questão de custo-benefício, valores.
Todo mundo me Pra pergunta. quem não, né, quem tá nos É assistindo muito e mais não caro? Como é que É muito mais caro que MDF, e aí eu retribuo a pergunta. Bom, a placa, a chapa de MDF, embora ela tenha várias marcas, ela tem um preço único, mas se tu for num marceneiro, tu vai ter um valor, né, do móvel, e se tu for numa loja de marca dentro da tua cidade, vai ter outro valor, porque o material em si é o mesmo, mas o trabalho desenvolvido nele é que vai fazer a diferenciação, né. Então nós nos posicionamos de forma a ter uma competitividade dentro do mercado de Porto Alegre. Então nós nos posicionamos no centro do que se teria em lojas de marca em Porto Alegre, não é a mais acessível, não é a mais onerosa, mas nós estamos ali competindo parelho, assim, né. O que eu achei muito legal, desculpa, é que é uma solução incrível para casas de praia, né, porque geralmente roupeiros em casa de praia, o fundo dele tá mofado, né, aí vamos supor, chega no verão, tu tem que ir lá um mês antes, tipo, vai em novembro para fazer aquela limpeza, coisa e tal, abrir a casa, deixar arejar, limpar os roupeiros para te poder, dezembro, começar a usar a casa. E já com os móveis Moka não teria esse problema. Não tem. É. Sabe que são 22 lojas que tem no Brasil. E imagina qual é a maior concentração nos litorais do Brasil. Justamente por conta da maresia, né, por conta Da da umidade, do umidade. mofo. É, não, Exatamente. incrível. Então, realmente, ele é uma solução que tem já 7 anos no mercado, embora nós tenhamos aberto há 9 meses aqui em Porto Alegre, ela já existe há 7 anos. E ela realmente é algo que, depois que uma pessoa compra de um espaço, ela só retorna para pegar para outros espaços, porque dá muito mais tranquilidade se trabalhar, de se viver num ambiente que não vai ter alergia, que não vai ter nada, nenhum alergênico, nada que vá É sim. é um material que pode molhar. Quanto pode molhar? ai, é muito legal. Pode ficar embaixo d'água, inclusive a gente tem na nossa loja, é um aquário, o aquário ele fica com um móvel submerso, recebendo através de uma bomba de água, num chuveirinho assim, água constantemente. Então eu brinco assim que a minha fonte do Feng Shui na realidade é ali ó, É um aquário. é ali no aquário. Ai, que bacana. E hoje, vocês atendem mais um público final? Vocês atendem mais especificadores? Que Nós região vocês atendem? Então, nós estamos atuando hoje em dia com quem chega na gente. Eu brinco assim, nós somos uma pequena boutique de que quem descobre é a sortudo, né. E, eu quero trazer essa sorte para mais gente, né. Então por isso que nós expusemos aqui na Mostra Elite Design, junto com o arquiteto Lucas Meleu, no espaço da Volvo, e também temos um tapete externo na fachada da nossa Mostra Elite, né, de uma forma orgânica que nós compusemos ali com as gurias, né. Então, hoje nós temos tanto especificadores quanto o público final, né. Então E como levar, Luciana, essa tecnologia para o especificador? Porque a gente fala bastante aqui que, né, hã, tendências de, né, tecnologia, todas essas coisas, mas como levar para o especificador? Inclusive é novidade, né, porque é um produto ele é 7 anos, mas Mas é ainda assim novidade? Mas é ele novo, é é. novo Novo. ainda, né, Sim. então, como apresentar isso e fazer o pessoal utilizar realmente do produto. essa foi nossa proposta vindo para a Mostra Elite Design. Nós entendemos que nós, vindo na Mostra Elite, nós estaríamos oportunizando que profissionais da área de, arquitetura, design, engenharia, né, especificadores que viessem, conhecessem na prática nos espaços, durante um período relativamente longo, em que poderiam realmente entender e inclusive conhecer que tipo de, franqueado, de que tipo de lojista está à frente, porque não é só o produto, é quem está junto com o produto, né. E aqui nós podemos dizer que
nós conseguimos construir parcerias, nós somos parceiros das pessoas. Estávamos aqui, né, muitas vezes não por conta dos nossos móveis, mas para apoiar os outros profissionais que precisavam de alguma coisa, porque é para isso. É uma troca e é a forma que a gente gosta de lidar. Sim. E hoje na tua loja tu tem, projetistas também para caso chegue um cliente de porta, digamos assim? Eu tenho, na realidade eu tenho uma arquiteta e uma designer de interiores. E eu tenho uma ideia muito maluca, porque eu acho que para ter um bom profissional, eu não posso alocar ele durante os 2 turnos. Eu tenho que deixar um turno livre, para que ele possa ter o seu cliente particular, para que ele possa ter um equilíbrio da vida, particular também. Então as meninas trabalham em turnos lá, e e isso oportuniza, inclusive, que um projeto que daqui a pouco começou com o móvel de cozinha, acabe que a pessoa queira contratar e faça todo o projeto de design de interiores com aquele profissional que já iniciou uma relação, né. Então eu brinco que eu faço até a prospecção para as minhas funcionárias, né, que são minhas parceiras ali dentro, e que isso também torna eu ter profissionais de renome dentro do meu showroom, da minha loja. E a Ma questão de montagem, tudo é equipe tua daí? Sim, porque é um produto novo. Na realidade eu consigo já terceirizar. Eu sou aquele tipo de hands-on, assim, né, eu aprendi a montar. Eu estava aqui cortando, eu estava aqui, montando, eu sei fazer a montagem do início ao fim. Eu, meu esposo e até meus filhos, né, a gente coloca todo mundo na A história, família toda a para família toda trabalhar. para saber. Eu digo assim, não que a gente vá fazer na casa do cliente, mas a gente sabe, porque no momento em que precisar de mais pessoas, hã, alguém tem que ensinar. alguém tem que ensinar. E então eu entendi que a gente precisava primeiro dominar muito bem tudo. Eu não sou a melhor projetista, mas eu dou uma mexida ali no Promob. Eu não sou a melhor montadora, mas eu domino toda a montagem, processo de montagem, e um montador experiente do meu lado vai conseguir fazer toda a conclusão, né. Mas eu digo assim, também não devo ser a melhor gestora, mas eu estou aqui tentando me esforçando para ser, né. Então é nesse sentido. Legal. Marília, como conciliar os anos 60 de uma mostra, né, a casa ali dos anos 60 com o atual? Tu falou ali, né, tudo, que no teu projeto, mas tu teve alguma dificuldade? Eu te confesso que no início, assim, eu fiquei um pouco preocupada de como eu conseguiria unir, né, anos 60 clássico com os dias de hoje. Busquei algumas referências, li algumas matérias e eu tenho uma facilidade, assim, de percepção das coisas, sabe, eu não sei, eu acho que já veio no meu DNA, e eu achei que eu ia ter dificuldade e no fim foi super tranquilo de fazer. Mas eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, né, e harmonia. Porque às vezes as pessoas falam assim: "Ai, anos 60, o clássico, antigo, ai, já está ultrapassado", só que não é assim, né. Se a gente for ver ali no ambiente, o piso é dos anos 60, o corrimão da escada e o revestimento da escada é dos anos 60, né, o detalhe no teto em gesso em volta dos bocal é com aqueles desenhos em gesso, então gente, ficou super bonito. Eu acho que é a questão do equilíbrio, de tu saber combinar as coisas entre os elementos, sabe. Não vejo assim, ai, uma dificuldade, é algo que, claro, tu tem que trabalhar, tu tem que estudar, tu tem que pesquisar, na hora de projetar, tu fazer os testes ali dos materiais e de cores, ver o que que vai ficar legal, eu acho que é isso. E hoje tu atua em que região? Aqui em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, litoral. Meu escritório é aqui em Porto Alegre, na zona norte. Muito bem. É isso aí. Hã, Deixa eu falar uma coisa. A questão de o antigo e o novo, ok.
como é que tu lida quando quanto à questão de tendência e funcionalidade nos projetos? Do tipo, o cliente tá fazendo um projeto contigo, ele passa aqui na mostra, ele vai dizer assim: "Meu Deus, quanta coisa diferente, quero botar tudo dentro do projeto". Eu sou, assim, uma profissional super realista. Sabe, eu acho que quando o cliente chega em mim, ele já tem aquela sintonia com a pessoa Marília, não só como claro, como profissional também, mas a gente tem um jeito de conduzir as coisas, né, e eu sempre sou muito franca, né, com os meus clientes, que às vezes o lindo não vai ser funcional ali no teu espaço naquela hora, né. Então eu gosto de deixar sempre bem claro e aí trago outras opções, mas, tal coisa não vai funcionar para o teu ambiente, mas se nós fizéssemos assim, ficaria melhor, tu ia conseguir usar melhor, o espaço ficaria mais leve, né, porque a gente tem aquela questão assim, é uma amostra, né, é diferente de um projeto residencial ou comercial que tem que haver, a funcionalidade, né. Ele tem que funcionar super bem, né, então não é só o bonito, só o que é tendência. Outra coisa, tendência é algo que também passa, né, o nome já diz, tendência, algo que está super em alta hoje, daqui 2, 3 anos já não está se usando mais, e aí tu ficou com aquela, como é que se diz? Aquele Elefante branco. elefante branco lá, e agora, o que que tu vai fazer? Então eu gosto sempre de indicar: vamos usar, madeira, vamos usar elementos naturais", sabe, que eu acho que aí o projeto, né, vai ficar ali por bastante tempo. E aí trocar coisas, peças decorativas, né, móveis soltos, mesa, poltrona, cadeira, almofada, cortina, tapete. Acho que é Ai, minha vez. Deixa eu fazer uma pergunta agora, que agora é minha vez que eu fiquei interessada. Me conta uma coisa, o primeiro, eu queria te parabenizar por ter honrado, né, o espaço realmente tu honrou toda a estrutura dos anos 60 e tu incorporou de uma forma lindamente. Ai, muito Eu obrigada. achei Oh. incrível. E a segunda coisa eu queria saber, como que tu conseguiu, eu não sei se vocês fizeram alguma reunião com as pessoas que tinham digamos, com o Carlos e com o pessoal que estava por perto ali, para saber como que encaixar, porque o teu projeto, ele super fez sentido com os acessos que eram dados, com tudo que era no entorno. Sim, na verdade, eu falei uma vez com o Carlos, Ah. e a bilheteria foi a Grazi me encaminhou o projeto da Jaque, para me mostrar como ficaria essa parte de dentro da bilheteria pro lado da escada. Então eu olhei ali o espaço dela, o Carlos, eu sabia que ia ter uma cortina azul marinho linda, eu digo: "Bom, já sei o que eu vou fazer". Foi Foi eu bem sou muito tranquilo. prática. Gente, eu sou muito E o prática. teu, ele era um ambiente também de circulação, né. Então a questão Exatamente. de logística, né. A dificuldade mesmo foi de terminar o meu espaço, né, porque como era um ambiente de circulação, tinha vários à minha volta, o meu espaço ficou meio que depósito por algum tempo. Mas quando chegou a hora, eu cheguei já fazendo e deu tudo É, porque certo. provavelmente foi um dos últimos daí, por essa questão de circulação, né. É, exatamente. Nas vésperas da inauguração eu estava ali até É. 11, meia-noite. A questão como é que funciona a questão de personalização dos móveis de vocês? Existem personalizações? Existe esse encaixe? Como é que funciona? Nós temos os modulados, né, e eu tenho, módulos que são editáveis. Então eu trabalho com os editáveis, né. Personalizar para atender todos os espaços. Exatamente. A gente tem uma gama restrita, são cerca de 12 cores, né, que a gente trabalha, 4 amadeirados e mais algumas opções de cores, mas vou te dizer que dá pra gente se divertir legal com aqueles projetos, sabe. Bem, e bom, teu produto já é um produto aí inovador, né, então mas o que que vocês, enxergam para o futuro, assim? A gente fala, né, tu falou da enchente,
E a gente vê que o mercado, as pessoas elas estão colocando mais suas personalidades dentro dos ambientes, né. Antigamente a gente via ambiente cinza, bege, tudo muito parecido. Hoje não, já tem mais vegetação, já, né, as pessoas colocam suas personalidades, mais fortes, né. O que vocês enxergam para o futuro, assim, em questão de design, em questão de produto? Eu vou te dizer que o que eu já tenho de opções na frente, nos dá muita margem de opções para a gente evoluir. Eu digo assim: "Ó, o meu móvel pode colocar vegetação em todo ele e molhar todo santo dia que não vai acontecer nada com ele. Ele vai até agradecer, né, as plantinhas são muito bem-vindas na noca". E a gente tem cores como terracota, turquesa, que são cores, né, bold colors, né, e super casam bem, a gente consegue fazer. Então o que a gente enxerga é que, primeiro, eh, tem uma bela gama de opções para as pessoas, a criatividade ela vai longe, né, e como a gente tem a questão da enchente, mas a gente tem, por exemplo, chegou uma cliente e disse: "Eu preciso de banheiros à prova de Tânia", né, a Tânia é a pessoa que limpa de mangueira os banheiros na casa. Então aí, o que que precisava? De móveis De Noca. moca. Precisava de Noca, né, gente. Então, lá foi, eu digo: "Bom, então tranquilo". Liguei esses tempos: "Como é que estão? Eles estão aguentando a Tânia?" Tudo certo. A Aliás, gente quer que limpe o banheiro com a mangueira. Pois ah, é, gente. Vai saber. sabe o que que é? É Ai, uma eu não casa quero uma Tânia térrea. dessas. É uma casa em que ela adora colocar o tal de molho, não sei se vocês conhecem. É uma técnica que o pessoal que limpa faz. Então eles colocam produto por tudo e depois eles pegam a mangueira e lavam tudo, porque gostam de limpar assim. E aí, pronto, a prova de Tânia. A prova de Tânia tá tudo certo. Não cabe a gente pensar na forma que tá usando, cabe a gente pensar Resolver, né. soluções Na para aquilo solução. ali. E é aí que a gente enfoca. Não é exatamente chegar ao cliente e ficar mostrando para ele: "Olha aqui como a porta aguenta uma enchente", é perguntar para ele: "Qual é a tua dor? É cupim? É molhar, é inchar, é mofo, qual é a tua dor nos teus móveis? Por que que tu acha que a gente vai te atender?" E a partir disso, a gente entende o que que a gente pode apoiar a pessoa. E a gente faz isso, inclusive, de uma forma muito diferente. Você sabe qual é o nosso, não é nem o futuro, né, qual é o nosso presente? Todos os nossos projetos, eles culminam com uma experiência imersiva com óculos de realidade virtual, onde as pessoas se enxergam no ambiente que elas estão por adquirir. E é uma grande diferença numa vamos combinar, é uma loja de móveis planejados oferecer uma tecnologia dessa forma. Nós procuramos mostrar da ferramenta que a gente utiliza para medir no local, que é integrada com o celular, que gera o relatório, para que tenha tecnologia em toda a linha de processo e a pessoa entenda que ela não está adquirindo algo tecnológico na ponta, e sim desde o início, né. É o café que a gente prepara, não numa térmica que fica ali. Não, cada pessoa que chega lá, a gente faz o café fraco, forte, como ela quer, aromatizado com cacau, o que ela quiser para ela, né. Então nós procuramos atender as pessoas da forma mais personalizada possível, né, atender os especificadores também, de forma que eles não tenham preocupação, a gente vai estar do lado deles. Não se preocupem, a gente vai estar do teu lado até o final. Não é, se ficar bom, é até ficar bom, até ficar do jeito que tu quer, né, porque é para isso que a gente está lá. Então é isso que a gente enxerga, não é nem futuro. O nosso presente é esse e eu ouso dizer que nós temos alguns projetos, né, no Salto Summit a gente colocou um projeto
de integração dessa tecnologia de realidade virtual com uma possibilidade de IA para que o próprio cliente conseguisse mexer nos módulos, né? Não avançou, mas vai, né? Uma hora a gente consegue, né? E assim por diante. A gente tem o Carlos Porto com as Walking Plans, em que é justo esse tipo de experiência. E a gente tem, né, o que eu digo que é a nossa cereja do bolo. É, eu vou dar um spoiler para vocês. Então, a gente tem alguns projetos, a gente consegue fazer uma surpresa para a pessoa, como por exemplo, estou fazendo uma cozinha, o cliente disse que gosta de assistir o seu joguinho de futebol sentado na bancada tomando uma cervejinha, né? Quem não? Quem não? Mas tudo bem, a gente, ok, vamos colocar um baldinho na bancada com a cervejinha. Vocês acham que essa é a surpresa, né? Não. Quando ele coloca o óculos de realidade virtual, ele enxerga aquele baldinho, ele enxerga aquela cerveja, de vez em quando deve dar vontade de ele estender a mão e pegar aquela cerveja. E não é que funciona, e ele estende a mão e a cerveja aparece Ai, que geladinha na legal! mão dele. Legal. Então, esse é o tipo de coisa. É romper uma barreira e mostrar que a gente está aqui para fazer algo diferente, né? Não é só a tecnologia que é diferente, né? São Nós, experiências, né? nós É, somos diferentes para experiências. Exato. oportunizar isso para eles. Muito Uhum. bem. E Marília, o que que você vê aí de futuro, presente? Eu acho que na nossa área a questão da biofilia, né, texturas que remetem à natureza, elementos naturais, eu acho que isso vai tomar conta nos próximos anos, sabe? A questão da madeira, eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está buscando viver também dentro da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso escritório, né? Eu acho que nos próximos anos vai ser isso. Vai ser bastante utilizada essa questão dos elementos naturais. E assim encerramos mais uma entrevista especial no podcast Construção em Alta, diretamente da Mostra Elite Design. Obrigada, Marília e Luciane, por terem aceito estar aqui conosco, né? E quem quiser contato com vocês. Meu telefone é o. Deu até um branquinho agora. 984573726. E pode dar uma olhadinha lá no meu Instagram, né? É o @maríliacdesign. Lá tem bastante trabalho meu e o pessoal pode estar conferindo lá. E conosco podem encontrar então no Instagram @nocapoa ou então no nosso site www.nocapoa ou nocaportoalegre.com.br. Estamos então na zona sul de Porto Alegre, no Shopping Granville, Venceslau Escobar 1973, onde tem um McDonald's. E estamos à disposição para quem quiser nos conhecer, quem precisar. E estamos no último diazinho do mês, mas eu vou prorrogar para o próximo. Cada pessoa que fechar um negócio com a gente estará doando um móvel para alguém que foi afetado pela enchente, né? Que bacana. Então essa é a forma que nós temos de retribuir esse chamado que foi atendido através da criação da Noca em Porto Alegre. Bem, Legal. lembrando, siga @podcast Construção em Alta e @Mostra Elite Design e também os nossos perfis pessoais, @William Pilate e @Giovanna Fachinelli, para acompanhar toda a cobertura e os bastidores deste evento incrível. Na semana que vem tem mais direto da Mostra Elite Design, com novos convidados e muita inspiração para vocês. Até lá! Muito obrigado. Obrigada, Obrigada. gente.